O fim de um sonho. A verdade por trás da queda da JAC Motors no Brasil. Imagina em 2011, um ano de otimismo no Brasil. A economia estava aquecida e o mercado de carros vivia uma de suas melhores fases. E foi nesse cenário que uma nova marca chinesa, com um nome de apenas 3 letras, prometeu o impossível. Ela não queria apenas vender carros, ela queria virar o jogo, reescrever as regras. A JAC Motors chegou ao Brasil com uma proposta simples e audaciosa. Carros completos, recheados de equipamentos de série, a preços que faziam as montadoras tradicionais tremerem. O lema era claro: tudo incluído sem pagar mais por isso. Ar-condicionado, direção hidráulica, airbags, sistema de som, itens que na concorrência custavam caro e eram vendidos como opcionais, nos carros da JAC já vinham de fábrica. A estratégia, comandada pelo experiente empresário Sérgio Habib, foi um sucesso instantâneo. A JAC não poupou esforços. Abriu dezenas de concessionárias, investiu pesado em publicidade e, como golpe de mestre, trouxe o apresentador mais influente do país, Fausto Silva, para ser a cara da marca. E funcionou. O público se sentiu atraído por uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. As vendas dispararam, com a marca emplacando cerca de 3.000 carros por mês e conquistando quase 1% de participação de mercado. A JAC era a prova de que um novo modelo de negócio poderia funcionar no Brasil. O sonho de ter um carro equipado, moderno e acessível finalmente estava ao alcance de muitos. Mas o que parecia uma ascensão meteórica estava prestes a colidir com uma realidade implacável. O choque externo e a autodestruição interna. A história da JAC no Brasil pode ser dividida em 2 grandes tragédias. A primeira, um golpe fatal que veio de fora. A segunda, uma série de feridas auto-infligidas que selaram seu destino. O sucesso da JAC Motors, assim como o de outras importadoras, dependia diretamente de 2 fatores: um câmbio favorável e uma política tributária que permitisse a entrada de veículos a um custo baixo. No início de 2011, o dólar operava em um patamar baixo, em torno de 1,60, mas o governo brasileiro, preocupado em proteger a indústria automotiva nacional, que vinha perdendo espaço, preparou uma emboscada. Em setembro do mesmo ano, uma medida provisória histórica aumentou o imposto sobre produtos industrializados, IPI, para veículos importados. O aumento foi brutal. O IPI, que antes variava entre 7% e 25%, saltou para uma faixa entre 37% e 55%. De um dia para o outro, os carros da JAC ficaram entre 25% e 30% mais caros. A estratégia de preço competitivo se desfez como castelo de areia. Como se não bastasse, o dólar, que era um aliado, se tornou o principal inimigo, duplicando de valor em poucos meses e elevando os custos de importação a patamares insustentáveis. A JAC, que havia baseado seu modelo de negócio em um cenário que não existia mais, foi a primeira vítima dessa política protecionista. O sonho de uma montadora que importava carros prontos e baratos se transformou em um pesadelo logístico e financeiro. Mas a JAC não se deu por vencida. Para sobreviver, precisava se tornar uma montadora de verdade no Brasil. Foi então que Sérgio Habib anunciou o plano ambicioso de construir uma fábrica em Camaçari, na Bahia. O projeto, orçado em mais de 900 milhões de reais, prometia gerar milhares de empregos e consolidar a JAC no país. A pedra fundamental chegou a ser lançada e parecia que a marca havia encontrado uma saída. No entanto, o financiamento estadual prometido nunca se concretizou e a fábrica, que deveria ter sido inaugurada em 2014, jamais saiu do papel. O sonho de produção local foi um fracasso. Com a alta dos impostos, o dólar nas alturas e a fábrica prometida que não se materializou, a JAC perdeu sua competitividade. Mas o que de fato aprofundou a crise e minou a confiança dos consumidores foram os problemas internos.
A falta de peças de reposição se tornou um pesadelo para os proprietários. Um carro, por mais barato que seja, se torna inútil se não houver um parafuso para consertá-lo. E com os veículos sendo totalmente importados, a JAC não tinha um estoque de peças adequado. O resultado, longas filas de espera para reparos, donos de carros insatisfeitos e uma reputação de pós-venda que foi se deteriorando a olhos vistos. Além disso, a rede de assistência técnica era limitada e, na maioria das vezes, despreparada para lidar com os modelos da marca. O desempenho de alguns carros também foi alvo de críticas. O sedã J5, por exemplo, foi lançado como uma opção moderna e acessível, mas seu motor foi amplamente considerado fraco para o peso e porte do veículo, afastando potenciais compradores e reforçando a imagem de um carro que prometia mais do que entregava. As falhas na estratégia de produto e no pós-venda, combinadas com a perda da competitividade por fatores externos, criaram a tempestade perfeita. As vendas despencaram e, aos poucos, a JAC Motors foi desaparecendo do mercado. A sobrevivência e a segunda invasão chinesa. Diante de um cenário tão devastador, a JAC não teve outra opção a não ser se reinventar. A estratégia de carros populares importados era inviável. A marca, então, iniciou uma mudança de rota, decidindo abandonar o segmento de entrada e focar em nichos mais lucrativos, com maior valor agregado, como SUVs e utilitários esportivos. A aposta era tentar atingir um público menos sensível a preço, com modelos como o T6, T40 e T50. Apesar de um início promissor, esses modelos não conseguiram superar a desconfiança dos consumidores e a alta desvalorização que já era associada à marca. A mais recente e talvez última aposta da JAC no Brasil foi em um mercado que estava apenas começando, o de veículos elétricos e híbridos. A JAC foi a pioneira entre as marcas chinesas a oferecer uma linha completa de eletrificados no país, com carros de passeio, vans, furgões e até caminhões. A promessa era de economia operacional e um futuro mais sustentável. Mas mesmo aqui, a JAC enfrentou um problema estrutural: a precária infraestrutura de recarga no Brasil, além da concorrência interna e a manutenção da imagem negativa de pós-venda. E é aí que entra a grande lição dessa história. A JAC foi a primeira onda da invasão chinesa. Ela abriu o caminho, mas cometeu erros críticos que custaram sua ascensão. Agora, uma segunda onda de gigantes chineses, como BYD e GWM, chegou ao Brasil, mas eles vieram preparados. Eles trouxeram investimentos bilionários, modelos com tecnologia de ponta e, o mais importante, uma estratégia de longo prazo que inclui a construção de fábricas locais, como a da BYD em Camaçari, ironicamente, no mesmo local onde a JAC sonhou em construir a sua. A história da JAC Motors no Brasil é um manual de como não se estabelecer em um mercado tão complexo e competitivo. Ela nos mostra que sem produção local, sem uma estrutura sólida de pós-venda e sem um produto que evolui de verdade, não há marketing que sustente um sucesso. A JAC, que prometeu ser o futuro, agora luta para se manter relevante em nichos específicos, enquanto a nova geração de marcas chinesas aprendeu com seus erros e está aqui para dominar. E a pergunta que fica é: qual será o final dessa história? Será que a JAC conseguirá se reerguer ou será lembrada apenas como a marca que um dia prometeu revolucionar o Brasil, mas que acabou sucumbindo às próprias fragilidades? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!